História real de uma avó. Descobri a traição do meu avô com minha própria avó no festival. Ah, como o tempo passa. Aqui estou eu, aos 82 anos, folheando as fotografias amareladas pelo tempo e, de repente, me vejo de volta àquele festival na praça da cidade, há mais de 50 anos. Era uma noite iluminada, a rua cheia de barracas coloridas, música e risadas por todo lado. Eu segurava a mão de Manuel, confiando nele mais do que eu sabia naquela época. Recém-casada, eu sentia que o mundo se abria em promessas. Ainda é difícil acreditar como tudo mudou tão rápido. Perdi minha mãe ainda menina. Um golpe que me marcou profundamente. Só para entrar na vida, uma madrasta que me via como um fardo. Diziam que ela vinha com boas intenções, mas bastava um olhar para entender o desprezo. Ela nunca escondeu que eu era um incômodo em sua vida. Cresci cuidando do meu pai, debilitado pela doença. Foi assim que me tornei costureira, agulha e linha nas mãos, tentando encontrar a beleza no meio da dificuldade. Mas naquela noite, no auge do festival, entre risos e dança, encontrei o que jamais imaginaria. Movida pela multidão, acabei diante de uma cena que me deixou sem chão. Manuel, meu Manuel, estava nos braços da madrasta. O choque veio como um soco no estômago. O som das gargalhadas ao meu redor. Minhas pernas vacilaram. O coração parecia querer saltar do peito. A traição queimou, deixando um gosto amargo que nunca esqueci. Naquele instante, o mundo que eu conhecia desabou. Parte de mim queria gritar, a outra parte queria fugir, mas fiquei ali, congelada, sentindo o peso do olhar de todos ao meu redor. O festival, com seus brilhos e sons, transformou-se em um cenário de pesadelo. E me perguntava como pude ser tão cega. Pensei no porquê de tudo isso estar acontecendo comigo, logo naquele lugar tão cheio de vida. Ainda me lembro do frio subindo pela espinha, do nó na garganta que quase me sufocou. Era uma dor tão profunda, uma ferida aberta que parecia não ter cura. Mas, paradoxalmente, foi ali, naquele buraco escuro de desilusão, que a primeira centelha de algo novo surgiu. De alguma forma, sobrevivi àquele momento, com uma suspeita crescente de que talvez houvesse algo mais para mim, além do que parecia um destino selado. E essa fagulha, essa primeira fagulha, seria o começo da minha reinvenção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Essa primeira fagulha seria o começo da minha reinvenção. Mas a vida, com seu jeito traiçoeiro, me surpreenderia ainda mais. Alguns meses depois daquele festival, ainda digerindo a traição, decidi visitar a pequena cidade onde nasci. Uma pausa, pensei, para encontrar clareza e talvez um novo propósito. Era manhã quando cheguei e encontrei a velha casa da minha infância, quase como a deixei.
as paredes da casa dos meus avós, o quintal onde corri criança, tudo estava ali. Foi então que uma carta caiu de um velho livro do meu avô, escondido na prateleira da sala. Com um selo desbotado pelo tempo, a curiosidade me venceu. Abri o envelope e comecei a ler, as palavras dançando diante dos meus olhos. Meus olhos arregalaram-se quando entendi. Era uma carta antiga, de um homem chamado José, que dizia ser meu verdadeiro avô. E a remetente era a mulher que me criara, minha madrasta. Fiquei sem ar. Tudo ao meu redor parecia girar. O chão firme da minha memória começou a desmoronar. A carta revelava uma história de amor proibido entre meu pai e minha madrasta. Um amor que ela teve que esconder, onde o meu avô a rejeitou por não ser adequada. Ela aceitou o papel de vilã em minha vida para proteger esse segredo, para manter a segurança que nunca teve. As lágrimas começaram a cair enquanto a verdade me atingia. Seria possível que minha madrasta, a mulher que pensei que me desprezava, na verdade me protegia o tempo todo? E meu pai, será que sabia? Com o coração disparado, precisava confrontá-la. Descobri a extensão dessa história enterrada. Quando voltei à cidade, à casa dos meus pais, tudo parecia diferente. A sala, uma vez fria, agora parecia cheia de histórias não contadas. Ela estava lá, ao lado da janela, a luz suave da tarde iluminando seu rosto. Enfrentei-a com a carta em mãos. Seus olhos encontraram os meus e por um instante vi algo que nunca esperava. Arrependimento, tristeza, talvez até amor. A verdade, minha filha, muitas vezes não cabe em uma simples história. Ela murmurou, com a voz falhando, enquanto as lágrimas inundavam seus olhos. Naquele dia, uma verdade maior emergiu, uma que eu nunca pensei em contar. A dor e a traição deram lugar a outra coisa, uma complicada mistura de empatia e compreensão. Mas o que fazer com essa nova realidade? E Manuel, ele sabia de tudo isso? Será que a traição dele também fazia parte de algo maior? Esse novo entendimento é como uma nova ponta de fogo, pronta para explodir e mudar tudo mais uma vez. Deixei a casa com milhões de perguntas e a certeza de que não posso descansar até encontrar todas as respostas. Algo me dizia que o verdadeiro início da minha história só estava começando. Deixei a casa dos meus pais com muitos pensamentos na cabeça. A carta que eu tinha em mãos era pesada, carregada de segredos que eu nunca imaginei que existissem. Minha vida inteira parecia uma mentira e eu não sabia por onde começar a entender tudo isso. Saí andando pelas ruas da cidade, o sol já se pondo e pintando o céu de laranja. Sentia o vento frio no rosto, como se quisesse acordar de um sonho estranho. Enquanto caminhava, vi Manuel do outro lado da rua. Ele estava andando rápido, como se precisasse chegar a algum lugar logo. Sem pensar duas vezes, decidi segui-lo. Me escondi entre as pessoas, as sombras das árvores me ajudando a não ser vista. Meu coração estava acelerado. Ele não podia me ver. Não agora. Manuel entrou em um bar animado na esquina. Esperei um tempo e depois entrei também, tentando parecer casual. O ambiente estava cheio de gente, música alta, risadas. Tudo parecia normal, mas meu foco era só nele. Vi Manuel sentado em uma mesa num canto mais escuro e com ele alguém que não esperava ver. Minha madrasta. Uma sensação de déjà vu tomou conta de mim.
aquela mesma do festival. Eu os observava de longe, tentando entender o que estavam fazendo juntos. Me aproximei o suficiente para ouvir um pedaço da conversa. Você falou que ela nunca iria descobrir. Manuel dizia, a voz baixa e inquieta. A mulher que eu conhecia tão bem só assentiu, olhos fixos na mesa. As coisas não saíram como planejamos, mas ainda podemos consertar isso, respondeu ela, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu coração disparava mais rápido a cada palavra. O que eles estavam escondendo? Senti um nó na garganta, um misto de raiva e tristeza. Mais um segredo, mais uma traição. Não podia acreditar. Fui me afastando, a cabeça a mil. Quando cheguei à porta do bar, ouvi de relance uma palavra que me fez congelar. Herança. Era isso que Manuel e minha madrasta queriam? Completamente zonza, saí para a rua. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Caminhei sem rumo, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Aos poucos, uma verdade mais sinistra se formava na minha mente. Tudo aquilo não era apenas uma questão de traições amorosas, mas sim de ganância e manipulação. Manuel e minha madrasta estavam envolvidos em algo muito maior, algo que eu nem sequer havia imaginado. Mas o que fazer agora? A revelação era grande demais para carregar sozinha. Eu precisava descobrir tudo e, principalmente, entender o papel de cada um nessa trama. Só tinha certeza de uma coisa: não ia descansar até entender o que realmente estava acontecendo. No fundo do meu coração, uma pequena chama de determinação começava a brilhar novamente. Uma fagulha que eu sabia que não se apagaria tão cedo. Eu iria lutar para encontrar todas as respostas. Mas será que estava preparada para o que ainda iria descobrir? A brisa fria da noite envolvia meu rosto, mas por dentro eu estava em chamas. Sabia que tinha que descobrir o que realmente estava acontecendo. Manuel e minha madrasta juntos, falando daquela forma? A palavra herança ainda ecoava nos meus ouvidos como uma sirene. Estava na hora de virar esse jogo. Mas antes precisava entender as regras. Voltei para o hotel onde estava hospedada, um quarto pequeno que pouco lembrava qualquer conforto, mas tinha uma janela grande com vista para a cidade. Fechei a porta atrás de mim e deixei o olhar perdido lá fora, tentando acalmar a mente. Estava deitada, mas minha cabeça estava ocupada por 1000 pensamentos e perguntas sem respostas. E foi no meio desse turbilhão que lembrei de um antigo diário da minha avó, que sempre falei que ia ler e nunca o fiz. Será que lá poderiam estar algumas pistas? Na manhã seguinte, decidi ir até a casa dos meus avós. A luz do sol fazia tudo parecer mais claro, mas só por fora. Por dentro, ainda era um labirinto de dúvidas. A velha casa estava como sempre, quieta, com uma serenidade estranha. Sentia quase como se alguém ou alguma coisa estivesse esperando por mim ali. A cada passo, o piso rangia sob meus pés. O cheiro dos móveis antigos enchia o ar, me transportando para outros tempos. No quarto, lá estava o diário, coberto de poeira e lembranças. O toque frágil das páginas, quando comecei a folheá-lo,
Minha avó tinha uma caligrafia pequena e caprichada, quase como uma dança tranquila. As entradas falavam de seu cotidiano, suas receitas preferidas, alguns segredos de família. Mas então, uma palavra me chamou a atenção: testamento. Tentei ler devagar, mas logo as palavras me puxaram como um redemoinho. Ali estava detalhado que meu avô quis garantir a segurança da família, mas havia algo mais, algo que parecia sussurrar dentro de parágrafos apagados pelo tempo. Famílias brigando, pactos secretos e o nome de Manuel garranchado ao lado de herança. O diário dizia que meu avô fez um voto de silêncio, um pacto fatal com Manuel, entregando a ele poderes e segredos que jamais poderiam ser revelados. A respiração falhou. Manuel não era apenas alguém envolvido com minha madrasta. Ele era um cúmplice, uma sombra na vida dos meus avós. Havia um jogo de poder ali, um que eu nunca tinha percebido. Um estampido lá fora me despertou do transe. O coração quase parando. Fui até a janela. Vi Manuel na calçada, andando rápido, o envelope amassado escorregando das suas mãos. Uma folha dele voou até mim, pousando suavemente no quintal. Desci de imediato, mesmo com as pernas bambas, e peguei o papel. Era uma carta, um pedido de desculpas endereçado a mim, mas não pela traição. Ele falava em proteger algo maior. As palavras diziam sobre amar alguém que não podia amar. Então, tudo pareceu embaçar, voltar ao começo, quando nada fazia sentido. Manuel tinha sentimentos reais. Mas por quem? Voltei para dentro, o coração acelerado. Procurei mais pistas no diário e então um nome saltou. A verdade sobre meu pai, sobre o pacto, sobre amor proibido que atravessou gerações. Era tudo tão confuso, mas tão necessário de entender. Eles estavam jogando um jogo antigo, mas agora eu era parte dele, querendo ou não. Não havia mais volta. Estava num mar de segredos, cada onda trazendo uma nova revelação. Eu tinha que saber mais, revelar tudo antes que fosse tarde. Mas será que estava preparada para mergulhar de verdade na turbulência que minha vida escondia? Enquanto pensava nas palavras da carta de Manuel e no peso da descoberta do diário, sentia que uma nova centelha de esperança se acendia em mim. Precisava seguir com coragem, mesmo que a verdade fosse mais difícil de suportar do que eu jamais imaginei. A carta de Manuel ainda estava na minha mão, as palavras dele rodopiando na minha mente como um furacão. Ele falava de amor, de proteção, mas um amor por quem? A dúvida me corroía por dentro e eu sabia que não podia parar agora. Peguei aquela folha desgarrada, a cabeça girando com todas as novas revelações. Mas antes que pudesse refletir mais, o telefone no meu bolso vibrou. Uma mensagem. Abri, curiosa e inquieta ao mesmo tempo. Era uma foto enviada por uma pessoa desconhecida. Uma imagem que eu nunca imaginaria ver. Manuel e eu, juntos, mas não como estávamos. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, como se nossa infância tivesse sido capturada sem que soubéssemos. Nós éramos crianças, segurando as mãos, sorrindo. Mas o que me paralisou foi o que estava escrito na parte de trás. Irmãos. Aquilo não podia ser verdade. Fiquei sem fôlego, tentando entender. Imediatamente, um filme passou na minha cabeça. Todas as vezes que Manuel tinha algum cuidado especial comigo, que me protegia, que estava ao meu lado durante as dificuldades.
Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, não fazia nenhum. Como ele podia ser meu irmão e amar a minha madrasta? E então a ficha caiu. A madrasta, ela sabia. Corri para a janela, mas Manuel já tinha desaparecido da calçada. Precisava encontrar respostas. E rápido. Liguei para ele. Cada sinal de chamada um tormento. Minha cabeça latejava de tanta tensão. Finalmente, ele atendeu, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele disparou. Precisamos nos encontrar. Agora. Desliguei com um frio na barriga. Essa revelação mudava tudo. Descompassava meu mundo. Encarei o reflexo na janela. Tudo em volta parecia de cabeça para baixo. Mas eu tinha que ser forte. Tinha que entender toda essa bagunça. Um pouco mais tarde, nos encontramos no antigo parque, onde tudo havia começado. O lugar parecia assombrado pela própria inocência que um dia nos envolveu. Ele estava ali, com um olhar sombrio. Nenhum de nós queria ser o primeiro a falar, até que as palavras finalmente saíram de mim. Por que nunca me contou? Manuel suspirou, um peso invisível em seus ombros. Eu tentei, mas as circunstâncias, os segredos, nunca foi o momento certo. Protegi você do que achei que não suportaria. Meu coração estava em um redemoinho. Eu queria abraçá-lo e ao mesmo tempo confrontá-lo. De repente, uma memória de infância surgiu. A imagem dele me prometendo algo importante. Um elo é mais forte do que qualquer dor, ele sempre dizia. Mas nunca imaginei que fosse desse jeito. Então, ele começou a contar a história de que éramos de fato irmãos. Que minha madrasta era, na verdade, mãe de ambos e que o segredo precisava ser guardado por causa da grande responsabilidade que nos aguardava. Eu estava começando a processar isso quando, de repente, sirenes cortaram o ar, me arrancando dos meus pensamentos. Olhamos para trás e vimos carros de polícia chegando ao parque. Manuel congelou. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele sussurrou. Tem coisas que você ainda não sabe. Coisas que ainda vão acontecer. E no meio de toda a confusão, toda a desordem, fui deixada ali para juntar os pedaços do que sabia e do que ele me disse. Mas agora, com a polícia envolvida, parecia que uma nova camada de segredos ainda tinha que ser desvendada. Será que estava preparada para o que viria? Ou pior, será que tinha escolha? As sirenes ecoavam no ar e minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Olhei para Manuel, que parecia mais perdido do que nunca. O meu irmão. Quem teria imaginado? Me aproximei tentando entender tudo aquilo. Foi então que ele segurou meu braço, me puxando para longe dos policiais que se aproximavam rapidamente. Nós precisamos sair daqui, agora, Manuel disse, os olhos arregalados de pavor. E mesmo sem entender muito bem o porquê da urgência, segui seu impulso. Corremos pelo parque, desviando de pedestres e árvores. O barulho dos nossos passos abafados pela adrenalina. A respiração estava pesada e o coração batia furiosamente no peito. Aquilo podia parecer um pesadelo, mas tudo era real demais. De repente, alcançamos uma viela que levava a um beco atrás de antigas lojas da rua principal. O som das sirenes começava a ficar mais distante, mas não o suficiente para nos deixarmos relaxar. Manuel parou bruscamente, me encarou com uma intensidade quase palpável e começou a falar, ofegante. Sempre houve algo grande envolvendo a família, algo que nunca entendi completamente até agora.
E eu achava que a história estava conectada só à herança, ao dinheiro. Mas não, estava faltando uma peça-chave. Uma que acabei de descobrir. O chão parecia se abrir sob meus pés, enquanto encarava Manuel, tentando absorver suas palavras. O puxou uma fotografia velha do bolso. Eu imediatamente reconheci uma figura misteriosa que aparecia em algumas fotos antigas de família, mas que nunca soubemos quem era. O rosto dele, misteriosamente familiar e perturbador ao mesmo tempo. Este homem, ele não é só um parente desconhecido. Ele é nosso verdadeiro avô, Manuel declarou com voz trêmula. Nosso pai não é filho do avô que sempre conhecemos. É toda uma identidade inventada. A verdadeira herança é outra. Meu coração quase parou. Como assim? Nós crescemos ouvindo histórias sobre nosso avô. E agora? Agora tudo aquilo desmoronava. Manuel, eu não estou entendendo nada. Pai sempre nos contou que o avô... Antes que pudesse terminar, as sirenes dobraram a esquina novamente, interrompendo a conversa. Fomos envolvidos em mais confusão. E então, do meio da multidão crescente, surgiu um rosto que preferia não ter visto. Minha madrasta. Ela estava ali, observando, lágrimas nos olhos, como se tudo tivesse finalmente chegado a um ponto sem retorno. A verdade é muito mais, ela começou, mas foi interrompida por um policial que surgiu para separá-la da gente. Naquele momento, percebi que tudo o que eu pensava saber não passava de uma pequena ponta de um iceberg sombrio. Uma trama intensa de mentiras, identidades trocadas e um passado que se estendia em uma direção que nenhum de nós poderia ter imaginado. Manuel segurou minha mão, um dos poucos laços que ainda nos conectava ao chão naquele minuto caótico. A verdade é de arrancar o chão sob nossos pés. Mas precisamos confrontá-la, ele murmurou, perscrutando meus olhos em busca de coragem. E ali estávamos nós, no meio de um turbilhão de revelações, enquanto cada camada nova de entendimento fazia o mundo parecer ainda maior e mais perigoso. O verdadeiro começo dessa história só estava sendo revelado agora, e eu nem sabia se estava pronta. Mas uma coisa era clara: não íamos escapar dessa sem descobrir o que realmente importava. Não só para nossa família, mas para nós mesmos. Eu olhava para Manuel, sentindo o peso de tudo aquilo. Nós éramos irmãos. Era uma verdade que nunca esperei descobrir no meio desse furacão. E bem ali, com a polícia se aproximando, cada sirene parecendo pontuar o desmoronar da minha vida tão confusa, eu percebia que ainda havia mais. Enquanto tentávamos decidir o que fazer a seguir, minha madrasta, ou melhor, nossa mãe, começou a falar. Há algo que você precisa saber, ela disse, lágrimas misturadas com o medo em seu rosto. Antes que pudesse continuar, uma voz vinda das sombras interrompeu. Era o homem de terno escuro, um desconhecido imponente. Saindo de uma daquelas viaturas de polícia, desculpem a intromissão, mas precisamos conversar, proclamou, sua voz cortando o ar, carregada de autoridade. O estranho se apresentou como um investigador. Garantiu que estava ali para esclarecer toda a verdade que nos cercava. Mas o que ele revelou fez o chão sob nossos pés desaparecer. Meu avô, o homem por trás de toda aquela confusão, não era apenas uma figura do passado. Ele estava vivo, vivíssimo e vivendo com uma nova identidade.
Tinha fingido sua morte anos atrás, orquestrando tudo, manipulando cada fio e controlando nossas vidas de longe. Manuel e eu ficamos paralisados. Olhar para nossa mãe, olhos arregalados de desespero, só confirmava a gravidade do momento. Tudo o que sentíamos ser sólido, parte de nossas memórias mais queridas, se esfarelava em cinzas. O investigador continuou, revelando que meu avô tinha arquitetado tudo para proteger o que chamou de legado mais precioso. Essa proteção envolvia esconder a verdade sobre sua identidade e colocar cada um de nós em posições estratégicas. Ele tinha suas razões, mas a que custo? Perguntei-me o que mais poderia estar em jogo. De repente, a revelação fez tudo parecer um jogo, um tabuleiro gigante, onde éramos meramente peças. Quem era meu avô realmente? E por que tudo isso havia sido necessário? Por que nunca confiou em nós? A cerca de perguntas na minha cabeça era infinita. Mas o investigador disse que tinha provas, documentos que meu avô deixara, just in time, para quando tudo se descontrolasse como agora. Estava claro que ele previu cada possibilidade, deixando pistas para quando fosse seguro entender a verdade. Eu queria confrontá-lo, queria respostas diretamente dele. Será que ele se apresentaria? As sirenes continuavam tocando ao longe, mas agora havia uma nova urgência, uma nova esperança, por mais tênue que fosse, de descobrir a verdade. Nosso novo aliado prometia revelar mais, e isso renovou algo em meu coração. Tinha que acreditar que algo bom poderia surgir desse caos. Com o mistério apenas começando a se desenrolar e muitas questões ainda perdidas no ar, sabíamos que não desistiríamos. Manuel apertou minha mão. Juntos, nessa nova jornada que não escolhemos, mas que nos uniu como nunca. Precisávamos encontrar o verdadeiro avô, descobrir seu plano final e enfrentar o que realmente significava o tal legado. No fundo, a centelha incansável de esperança e determinação me dizia uma coisa: o verdadeiro desafio só estava prestes a começar. Foi ali, naquele instante, que tudo pareceu parar. O mundo à nossa volta permanecia suspenso, carregado por uma pausa que apertava o peito. Manuel estava ao meu lado, e mesmo com todo o caos, sua presença era uma âncora. Tentávamos absorver aquelas informações, mas ao mesmo tempo nada fazia sentido. O avô vivo? Identidades falsas? Um legado tão misterioso que nos prendia? Parecia trama de novela, mas era nossa vida real. De repente, um som de passos abafados pela drama chamou minha atenção. Girei para a direção e vi um homem emergindo das sombras. Ele era de estatura média, cabelos grisalhos e vestia um terno que parecia caro, embora um pouco desgastado. Parecia fora do lugar, como se estivesse num jogo onde não era o protagonista. Sua presença, ela era magnética, mas ao mesmo tempo inquietante. Vocês me reconheceriam em qualquer lugar, não é? Ele falou com uma voz que carregava décadas de histórias. Meu coração quase parou. Era ele, nosso avô, o homem que havíamos sido levados a acreditar que não estava mais aqui. Meus olhos se arregalaram em descrença, quase que desafiando a própria realidade diante de mim. Manuel estava tão surpreso quanto eu. Não sabíamos se éramos tomados por raiva
ou por alívio ao ver aquele rosto que carregava marcas do tempo. E que rosto! Tão familiar, mas tão distante. Nós temos muito que discutir. Acho que vocês já sabem disso, ele disse, quase como se tivéssemos apenas retomando uma conversa interrompida anos atrás. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou como trovão, partindo da rua principal. O chão tremeu levemente e no céu vimos colunas de fumaça subindo. Algo monumental estava acontecendo e não era bom. Olhei para Manuel, depois para o avô. Seus olhos observavam o horizonte com uma preocupação que eu nunca tinha visto. A sensação de perigo era palpável. Uma urgência tomou conta de mim. Precisava de respostas e precisava delas rápido. O que está acontecendo, avô? Meu grito desafiava o silêncio que se seguiu ao estrondo. Ele nos fitou, avaliando cada expressão como se estivesse decidindo quanta verdade poderia suportar. Há mais em jogo do que apenas nosso legado familiar. Algo que nunca contei, porque a verdade é perigosa demais. Meu peito apertava. A fumaça no céu não parecia só um acidente. Era algo planejado? O avô assentiu, como se tivesse lido meus pensamentos. Sim, é aquilo de que sempre tive medo. Algo que aterroriza nossa história. Há pessoas que fariam de tudo para manter certos segredos ocultos. Mas quais segredos, avô? Que legado é esse que vale tanto? Manuel estava ao meu lado. Sua voz uma mistura de urgência e frustração. Um legado que não é apenas monetário. Acho que era hora de vocês saberem, antes que outros decidam por nós. O avô respondeu, sua voz carregando um tom de despedida que me gelou a espinha. Antes que eu pudesse processar, um novo estrondo, desta voz mais próximo, abalou o chão sob nossos pés. Precisávamos sair dali, encontrar um lugar seguro para enfim ouvir as respostas. O avô virou-se, gesticulando para nos apressarmos. Não havia mais tempo a perder. Corremos, atravessando o parque, enquanto o mundo que conhecíamos se desfazia ao nosso redor. E mesmo correndo em direção a um mistério ainda maior, a determinação em nossos passos indicava que o final dessa história poderia ser apenas o começo de algo muito mais complexo e assustador do que jamais imaginamos. Ali estávamos, em um parque que já não parecia tão acolhedor. Eu e Manuel corríamos, impulsionados por algo que ia além do medo. Nossas vidas estavam em frangalhos, mas as revelações continuavam surgindo como ondas incontroláveis. Atrás de nós, as sirenes se misturavam ao som da cidade. Era como se tudo ao nosso redor estivesse prestes a desmoronar. Nós seguíamos nosso avô, o homem que voltou dos mortos para virar nosso mundo de cabeça para baixo. Havia uma urgência nos seus passos, mas também uma calma estranha no seu olhar, como alguém que finalmente aceitou o fim de uma longa jornada. Precisamos ir para um lugar seguro, ele disse, a voz tranquila em contraste com o caos ao redor. Enquanto fugíamos, não pude deixar de pensar em tudo o que vivemos até aquele momento. Em como Manuel, meu irmão, como é estranho chamá-lo assim, me foi revelado no meio de tantas outras meias-verdades.
A história que acreditávamos ser a nossa não passava de uma complexa ilusão. De repente, um ruído ensurdecedor nos paralisou. O chão tremeu novamente e algo nos atingiu como uma onda invisível. O barulho foi seguido de um clarão no céu, tão brilhante que quase cegava. Nos olhamos espantados, tentando decifrar o que havia acontecido. E então, no meio da confusão, uma memória adormecida surgiu com força. Minha mente voltou para uma conversa antiga durante um verão qualquer. O avô falava sobre um projeto, algo que parecia tão distante na época, quase uma fábula. Ele mencionava um lugar especial e o destino da família. Agora tudo fazia sentido, ou melhor, fazia menos sentido ainda. Mas havia uma conexão. Mas o verdadeiro choque não estava nas memórias distantes ou nas explosões. Estava ali, bem na nossa frente, na figura de uma mulher que reconheci imediatamente. Era minha madrasta. Ela gritou por nós, mas não soou como um aviso. Parecia mais um cumprimento do inevitável. Ela sempre foi parte disso, Manuel murmurou, os olhos angustiados. E com uma expressão de triunfo, nossa coligada inesperada nos fez parar. Vocês precisam aceitar, ela disse, os olhos brilhando com algo que parecia vitória. Tudo sempre levou a este momento. Vocês dois são a chave. Eu pisquei confusa e com raiva ao mesmo tempo. Como poderíamos ser a chave de algo que nem sequer entendíamos totalmente? O avô parou, colocando-se entre nós e a figura complexa de nossa mãe. Pare com isso, disse ele. Eles merecem saber. Não, pai, ela rebateu. Sua voz era fria e controlada. Eles ainda não podem saber tudo. Mas a situação já havia passado do ponto de não retorno. Enquanto tentávamos entender, ela revelou. Tudo que vocês pensavam ser sobre família sempre foi sobre controle. E agora é a hora de escolher um lado. Meu estômago se revirou. Estávamos presos em uma guerra que desconhecíamos. Tudo virou do avesso. Aquele que deveria ser nosso conforto era agora uma porta para mais escuridão. A reviravolta não era somente sobre identidade. Era sobre legados e escolhas que nos assombrariam. Éramos mais do que fragmentos de uma família partida. Éramos a virada de uma chave que não sabíamos existir. E no meio de fumaça e destroços, percebemos. O futuro que nos esperava era mais incerto do que jamais pudemos imaginar. O peso da escolha pairava entre nós, uma sombra de decisão. Seguiríamos nossos próprios corações ou nos renderíamos à trama que nos envolvia? Essa pergunta pulsava, sem resposta, enquanto o perigo tecia sua teia mais apertada. Estávamos apenas começando a entender o que realmente significava ser parte dessa história. O mundo parecia desmoronar à nossa volta, enquanto corríamos para longe do tumulto. Eu e o Manuel seguíamos o avô, agora visto de uma forma completamente nova, tentando processar a montanha de descobertas do dia. O parque, outrora tranquilo, era agora cenário de uma confusão que espelhava nosso estado interno. Atrás de nós, minha madrasta, ou mãe real, era detida pelos policiais. Um grito de frustração escapando de seus lábios. "Vocês ainda não sabem de nada!" ela exclamou, suas palavras se perdendo na distância. Apesar de tudo, meu coração ainda doía por vê-la naquela situação. Continuamos correndo,
os sons da cidade misturando-se aos nossos pensamentos. O avô liderava, cada passo refletindo uma urgência que não tínhamos como ignorar. Chegamos a um velho armazém, um lugar que parecia sigiloso bastante para nos dar um respiro. Ali dentro, o ar estava denso, as sombras dançantes pareciam ecoar os segredos sussurrados por gerações. Com a iluminação fraca, o avô se virou para nós. Suas rugas contavam histórias de uma vida cheia de decisões difíceis. Eu não fingi minha morte por opção, ele começou, a voz firme, mas marcada pela culpa. Tudo foi para proteger vocês, a família, o legado. Eu olhei nos olhos dele, a raiva e a compreensão. Seu olhar alternava entre o avô e eu, em busca de uma clareza difícil de alcançar. Precisamos saber a verdade agora, ele disse, sua voz ecoando naquela sala vazia. O avô suspirou, como se carregasse um peso invisível. Há coisas no passado que são maiores do que nós. Coisas que jogam com o poder e a ganância. Mas eu errei ao subestimá-las. E em algum momento, tudo tomou um rumo próprio. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Não havia mais para onde correr. Era hora de encarar a realidade e definir nosso próprio caminho. O avô precisava de nossa compreensão tanto quanto precisávamos de suas respostas. E ali, naquela sala cheia de segredos e sombras, enquanto o luar timidamente invadia pelas frestas, eu soube que algo novo estava começando. Que agora, unidos, poderíamos decidir nosso destino. Que as mentiras ficariam no passado e que um novo amanhã começaria ao deixarmos aquele lugar. E é aí, amigos, que preciso de vocês. Você precisa se inscrever agora no canal para continuar acompanhando essas histórias incríveis. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like para ajudar o algoritmo a nos notar ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E compartilhe instantaneamente essa história com pelo menos 5 amigos que vão adorar saber como tudo isso se desenrolou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Afinal, apenas os verdadeiros fãs entendem por que é tão importante tornar nosso canal cada vez mais forte. Vamos juntos nessa!